Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no 7º dia da semana e, portanto, nós estamos em Shabbat. E, por se tratar de Shabbat, estamos no 7º dia da nossa Parashá semanal. A nossa Parashá dessa semana é de número 6, a 6ª Parashá, de nome Toledot, que significa gerações ou descendentes. E nessa Parashá, hoje nós vamos fazer a nossa 7ª Aliyá, que é a 7ª chamada à leitura da Torá, mais o Maftir, que é a leitura final da Parashá. Daqui a pouco estaremos aí então fazendo o encerramento da nossa Parashá Toledot. Hoje é dia 21 do mês de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 5 do mês de Kislev, do ano 5781. Bendizemos a Hashem, que nós estamos em A Tarde com a Torá. E é muito bom podermos estar aqui na Tarde com a Torá e podermos compartilhar contigo, juntos possamos, sem sombra de dúvidas, desfrutarmos das bênçãos e maravilhas do que é a Torá. E para nós podermos falar sobre essa questão de Torá, uma das coisas que os nossos sábios nos falam sobre isso, diz assim: portanto, a ascendência é algo muito importante nos conceitos judaicos e exerce grande influência nas pessoas, existindo sempre a possibilidade de mudanças por parte dos descendentes, por causa do seu livre arbítrio. O maior segredo da mudança de uma pessoa é procurar as boas virtudes e abandonar os vícios. Trabalhar seu interior em busca das qualidades que um ser humano deve possuir por meio do estudo da Torá. O estudo da Torá exerce influência decisiva sobre a pessoa, modificando seus pensamentos anteriores e ajustando seus pensamentos conforme o enfoque da Torá, o que eleva o ser humano a altos níveis espirituais. Desculpa. Como nós estamos na nossa Parashá Toledot, gerações ou descendentes, então uma das coisas aqui que nos chama a atenção, segundo os nossos sábios, é exatamente sobre a questão de ascendência. No caso específico, temos aí Tzahak, ele tem um casal de gêmeos, Esaú e Jacó, Esav e Yaakov. E aqui nós estamos falando sobre Toledot, gerações. Dentro disso daí, os sábios nos chamam a atenção, dizendo que a ascendência, ou seja, os anteriores, o nosso passado, no caso específico, Yaakov tem o seu pai Itzahak, e como Esaú, Esaú e Jacó tem o seu pai Itzahak e o seu avô Avraham. Então a ascendência é algo muito importante nos conceitos judaicos e exerce grande influência nas pessoas. Dessa forma, que também temos comentado durante a semana, vamos comentar um pouco mais hoje, tanto Esav como Yaakov, eles também receberam a educação por parte do seu pai Itzahak e por parte do seu avô Avraham. Então a ascendência tanto de Esav como de Yaakov é uma ascendência maravilhosa, Itzahak e Avraham. Então, olhando para a ascendência, como nós já conhecemos um pouco mais a história de Esav, ele não teria, vamos assim dizer, motivos para agir de forma contrária aos seus
ao seu pai e o seu avô, pois a ascendência muito boa, ótimos exemplos, conduta, vida espiritual, religiosa, conduta ética, moral, familiar, a crença no único Deus, o monoteísmo. Então a ascendência de Esav e Yaakov são as melhores possíveis e nada justificaria realmente o desvio por parte de Esav. Mas nós não podemos esquecer que a ascendência ela influencia muito bem a educação dos filhos, dos netos. Porém, sempre após o nascimento e a partir do momento que vem a educação pelos ascendentes, chega um momento em que a pessoa ela já começa a tomar de uma forma mais literal decisões próprias por causa do seu livre arbítrio, ok? Porém, os sábios nos chamam a atenção que o maior segredo da mudança de uma pessoa é justamente buscar virtudes e abandonar os vícios, seja eles quais forem. Então, buscar virtudes é algo muito importante. Trabalhar seu interior em busca das qualidades de um ser humano. Então, cada pessoa ela precisa trabalhar o seu lado interior, como já vimos essa semana. O nosso eu interior, a essência do nosso eu, que ela está na nossa alma divina, e a nossa alma divina ela conecta-se com a centelha divina de Deus que está em cada um de nós. E através disto, nós então temos a conexão com Deus. Fazendo, agindo e decidindo por causa do nosso livre-arbítrio, buscando estas virtudes, essas boas virtudes, então nós encontramos alicerce onde? No estudo da Torá. Porque o estudo da Torá exerce influência decisiva sobre a pessoa, pois o estudo da Torá ela modifica os pensamentos anteriores e ajusta os nossos pensamentos conforme o enfoque da Torá, o que eleva o ser humano a altos níveis espirituais. Portanto, dessa forma aí, sem sombra de dúvidas, se nós agirmos assim, nós somos elevados a altos níveis espirituais. Com licença. Desculpa aí, gente. Bom, nessa semana, pela graça bendita de Hashem, estamos aí, né, daqui a pouco encerrando a Parashá Toledot, e mais uma semana em que nós estivemos juntos em A Tarde com a Torá. E essa semana foi uma semana maravilhosa, muito bem abençoada, onde nós tivemos aí, né, vocês presentes conosco nesse encontro virtual, por enquanto, graças a Deus. Mas também nós tivemos durante essa semana pessoas nesse encontro semanal, diário, de várias partes, né, do nosso país. Nós tivemos aí pessoas, né, da Paraíba, Juru, Paraíba, Palmas, Tocantins, pessoas aqui de São Paulo, capital, São Paulo, interior, né? Tivemos aí várias pessoas do estado de Minas Gerais, de Recife, tivemos aí a presença de pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo capital já falamos, interior, Grande São Paulo e também do interior de São Paulo. Tivemos aí a presença de amados, né? Todos vocês são amados por nós, por Hashem acima de tudo. Fortaleza, Ceará, Pará, nós tivemos aqui pessoas do estado do Pará, Distrito Federal, Manaus, né, Amazonas, e nós tivemos também a presença nessa semana aí do Jangolê David, ele é de Uganda, né? Então nós tivemos aí também a presença
deste jovem aqui, o Jangolê David, de Uganda, né? Louvamos ao Eterno que estamos chegando aí até Uganda, isso no continente africano. É maravilhoso podermos ver isso daí. Nós tivemos também a presença, né, de um amado aí do Japão, que esteve conosco na live aí durante essa semana. Então nós bendizemos a Hashem que, devido, né, às condições aí, né, do momento, essa questão de pandemia, etc. e tal, nós pudemos ter esse encontro virtual, a tecnologia sendo bem usada, graças a Deus, e dessa forma estamos aí fazendo com que o mundo seja mais concentrado, o espaço, o tempo seja mais curto, né? E aí estamos juntos nesta à tarde com a Torá. Bendizemos a Hashem que nos concede a graça de podermos ter esse encontro diário e que o Eterno possa renovar, né, as nossas forças, energias, acima de tudo o conhecimento, a sabedoria, que cada um de vocês que estão diariamente conosco, cada um sabe do seu sacrifício que tem sido feito para poder separar esse momento, né, as lutas, as adversidades que encontraram durante o dia a dia, para esse momento precioso, juntamente com a sua família ou isolados, né? Não importa, o importante é que você está conectado com o estudo da Torá, está conectado com o Hashem, e ao mesmo tempo, assim, o compartilhamento que vocês estão fazendo, posterior à live aqui pelo Facebook, nós baixamos, né, o vídeo no YouTube, e aí compartilhamos também o link do YouTube, que vocês também acabam curtindo e compartilhando. Pessoas que não têm Facebook, só têm YouTube, por exemplo, quando recebem o link do YouTube, eles, né, além de assistirem, fazem alguns comentários e também compartilham com os seus. Então isso é muito bom porque juntos, né, nós estamos cumprindo a nossa missão, né? Estamos trazendo luz para dissipar a escuridão. Então, fisicamente, ficamos limitados a situações e locais. Mas quando usamos, né, a tecnologia para o serviço ao Eterno, então aí nós somamos forças. E nessa somatória de forças, é como se nós fôssemos, né, entre aspas, no bom sentido, é como se nós fôssemos um campo de energia, uma grande energia. E nessa grande energia que somamos, né, nós compartilhamos então as faíscas de fogo da Torá em muitos recantos e muitos cantos. E isso é bom para o bom nome de Hashem e também para que aonde chegar, né, o vídeo, isso faz com que a escuridão daquele lugar seja dissipado e a luz seja estabelecida cada vez mais. Portanto, vamos continuar cumprindo a nossa missão, vamos continuar como não-judeus, como Benei Noor, ombro a ombro com os judeus, servindo a Deus num serviço autêntico, sincero, verdadeiro, de coração, com amor, por amor, fazermos isso para que o nome do Eterno seja engrandecido e exaltado, possamos abreviar através possamos, né, com essas ações, abreviarmos o dia da manifestação da revelação de Mashiach. Como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, somos a última geração para a revelação de Mashiach, e que a revelação de Mashiach seja para breve, seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Então, juntos, né, nesta missão e nesta jornada aí. Vamos para uma gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, no segundo livro, Trazendo o Céu,
para a terra. São meditações sobre a sabedoria do Rebbe, o Rabino Menachem Mendel Schneerson, né? O livro foi editado pelo Rabino Tzvi Freeman, né? Esse é o livro número 2, Trazendo o Céu para a Terra, que nos traz meditações de sabedoria do nosso Rebbe. Então, ele nos fala assim a respeito de, ainda sobre restauração. Criar é revelar partes do todo. Restaurar requer uma sabedoria maior. Consiste em descobrir o todo a partir das partes quebradas. Ele cria um mundo sabendo que este será quebrado, a fim de poder munir-nos da sabedoria necessária para restaurá-lo. Regina Marques, né, lá do Rio de Janeiro. Extrato de própolis, amigo, é bom para a tosse junto com ela. Obrigado, Regina, vou providenciar isso daí. Obrigado pela dica. Baruch Hashem. Então, falando sobre a restauração, que o nosso Rebbe, ele nos fala nesta gota de sabedoria, é interessante nós observarmos que quando ele diz que o Eterno ele criou partes do todo, ou seja, ele criou tudo que há no universo, certo? Mesmo ele criando tudo, ele sabia que seria quebrado, porque o homem não permaneceria fiel aos seus mandamentos, né? E dessa forma ele iria violar o mandamento, quebrar a obediência, e dessa forma então o todo o homem veio e quebrou, certo? Então, mesmo Deus sabendo que o seu mundo seria quebrado, ele providenciou sem sombra de dúvidas para que cada pessoa que esteja disposto realmente a fazer o serviço divino, então ele seja munido do quê? Sabedoria necessária para restaurar o mundo quebrado. E quando o nosso Rebbe ele fala sobre a questão do mundo quebrado, ele diz assim, ó, restaurar requer uma sabedoria maior. Consiste em descobrir o todo a partir das partes quebradas. Para entendermos de uma forma simples a respeito disso daí, acredito que todos já tiveram contato com o famoso brinquedo chamado quebra-cabeça. Acho que todos já viram isso, ou até mesmo já experimentaram em montar um quebra-cabeça. É isso que Deus mostra para nós. Nós temos a visão do todo, de toda a paisagem daquele quebra-cabeça que está cheio de peças misturadas à nossa frente. Mas nós temos a imagem geral, a imagem do todo daquilo que precisamos pegar peça por peça e ir montando todo o quebra-cabeça. Quando nós colocamos a última peça, somente quando nós colocamos a última peça do quebra-cabeça, é que o todo voltou a ser todo. Tudo que estava quebrado, fomos montando peça a peça, porque diante de nós tínhamos o todo, a visão geral da paisagem. Quando a última peça colocamos no quebra-cabeça, aí nós concluímos o todo. É isso que o Rebbe quer dizer para cada um de nós com referência à nossa missão aqui no tempo presente. O mundo está quebrado. Há milênios, homens e mulheres, jovens e crianças, vêm restaurando este mundo quebrado, peça por peça. Ainda o todo não foi completado deste quebra-cabeça. Ainda estamos aqui. Cada um de nós temos a nossa missão nos nossos respectivos lugares, ou quando fazemos uma live ou um vídeo, aonde ele chega, para ajudar
que cada um pegue as suas peças que estão sob a sua responsabilidade, peça por peça, e continue montando esse quebra-cabeça para que o todo, o mundo todo, seja devidamente restaurado. Por isso, quem está disposto a montar o quebra-cabeça, ele precisa de uma sabedoria especial. E a nossa sabedoria, ela vem através do estudo da Torá. Por isso nós temos o que normalmente nós chamamos de 4 bases ou 4 alicerces: Techuvá, Tefilá, Sedaká e estudo da Torá. Techuvá, arrependimento e retorno a Deus. Tefilá, prece e conexão com Deus. Sedaká, atos de bondade, de justiça, de caridade. E estudo da Torá, onde nós adquirimos uma sabedoria especial para continuar montando esse grande quebra-cabeça, para que quando chegar o momento propício de colocar a última peça desse quebra-cabeça, que nós juntos possamos ver a revelação de Mashiach, porque aí o quebra-cabeça que nós vemos, nós contemplamos o quebra-cabeça montado, mas nós vemos as divisões que tem no quebra-cabeça. Apesar de todo o quebra-cabeça estar montado, ele não está perfeito. Por quê? Porque ainda dentro desse quebra-cabeça que nós montamos, ainda há sinais de separações, divisões. Aí vem Mashiach, e com a revelação de Mashiach, essas separações, esses sinais de separações, de divisões, vão cair por terra. E então o quebra-cabeça, ele será uma única peça, a peça perfeita. Porque aí, no Mashiach, plenamente, todas as coisas serão restauradas. Por isso, nós temos uma missão muito importante. Dê valor àquilo que o Todo-Poderoso confiou em suas mãos, confiou no seu trabalho, confiou a você uma sabedoria especial, porque Ele viu em cada um de nós, que nós, a partir do momento que verdadeiramente nós abrimos, os nossos corações para Deus e buscamos o Deus que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que não é homem para mentir, aquele que é o grande eu sou, o Ein Sof, o infinito, esse todo-poderoso, que palavras humanas, por mais que sejam, venham expressar elogios, ainda é muito pouco e insignificante diante da verdadeira beleza que o Todo-Poderoso possui. Mas Ele confiou em cada um de nós essa missão. O Criador, Ele confiou às suas criaturas o restaurar o seu mundo, para que o seu mundo venha se concretizar o seu plano original, a essência do seu plano primário, que é de fazer deste mundo o seu lar. Por isso, como famílias de Deus, ou como no singular, como família de Deus, que nós possamos cumprir essa nossa missão. A nossa ascendência, ela é maravilhosa, e por isso precisamos estender aos nossos descendentes esses ensinamentos, para que eles possam também estar se preparando para os dias de Mashiach. Amém? Aleluia. Vamos então para a nossa sétima aliá. Está no capítulo 28 de Bereshit, Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 5. Nós vamos ler o verso 5 e 6 como sétima leitura,
e depois estaremos lendo os versos 7 a 9, como Mafitir, a leitura final da Parashá. Aproveitando aí, né, as pessoas que estão entrando na live, estão colocando aí a cidade, o estado de onde estão se conectando conosco, né? A Malu de São Sebastião, lá do Distrito Federal, já tivemos aí a Marli de Formiga, Minas Gerais, o Vinícius de Ribeirão Preto, São Paulo, a Regina do Rio de Janeiro, né? Não sei qual é a cidade sua, Regina, e outros aí que ainda não vi direito aqui se estão conectados, né? Por gentileza, coloca o nome da sua cidade e do seu estado, para que nós tenhamos o registro aqui junto conosco aí. Amém? Então vamos lá, enquanto vocês vão colocando os nomes da cidade e estado e ouvindo a leitura da nossa 7ª Aliyá. Aleluia. Então, capítulo 28, versos 5 e 6 diz assim: Isaac então enviou Iacove, Jacó, e ele foi a Padã Arã para a casa de Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, Orívica, que era mãe de Iacove e Esave. Como fizera Abraão ao despachar Eliezer, Isaac também mandou Iacove carregado de presentes para a futura noiva e sua família, com um documento que atestava que ele legava toda a sua riqueza para Jacó. A Ivoneide Cerqueira Marinho, mandando um shalom, um Shabbat Shalom para todos, né? E ela está conectada conosco lá da Espanha. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Ivoneide, a você e toda a sua família aí na Espanha, né? Um Shabbat Shalom aí. Muito bom vermos que estamos aí também chegando no continente europeu. Isso é maravilhoso. Amém. Enquanto Esave viu que Isaac abençoava Iacove e o enviara a Padã Arã para tomar mulher de lá, e que o abençoá-lo, ele lhe ordenara dizendo: não tomes mulher dentre as moças cananitas. Versos 7 a 9, o Mafitir. E que Iacove obedecera a seu pai e sua mãe e fora a Padã Arã. Esaú compreendeu que as moças cananitas eram más aos olhos de Isaac, seu pai. Então Esave foi imediatamente tentando alardear seu entusiasmo a seu tio Ismael, e se casou com sua prima Mahalat, filha de Ismael, filho de Abraão, a fim de mostrar que não tinha menos respeito aos desejos de seu pai do que seu irmão Iacove. De fato, ele manifestou ainda mais respeito aos desejos de seu pai, porque Iacove recebera instrução explícita para desposar uma moça da família, enquanto Esave o fez por vontade própria. Contudo, por duas razões, Esave não seguiu Iacove a Padã Arã para casar-se com uma de suas primas da linhagem real de Shem. Em primeiro lugar, ele entendeu que Iacove fora para lá a fim de que se cumprisse as bênçãos de Isaac. E Esave sabia muito bem que não tinha mais partes nessas bênçãos. E em segundo lugar, ele procurou exceder Jacó, o seu irmão, que fora desposar uma moça que era apenas da família extensa de Abraão, casando-se com uma descendente direta de Abraão. Pouco depois que Mahalat ficou noiva de Esave, morreu Ismael, o pai dela, deixando-a uma noiva órfã. Portanto, ela se casou com Esave só como irmã de seu irmão Nevaiot, que ficara responsável por tratar do casamento em lugar
de seu falecido pai. Ela continuou sendo chamada a irmã de Nevaiot por toda a vida. O verdadeiro nome de Mahalat era Basmate, mas ela não deve ser confundida com a mulher hitita de Esav, Basmate, filha de Elon. Então essa Basmate que nós vimos lá atrás é a Basmate, filha de Elon. Agora essa Mahalat aqui, né, que também era chamada de Basmate, ela é filha de Ismael. Então são nomes iguais, pais diferentes, ok? Ela foi apelidada de Mahalat, a perdoada, no dia do seu casamento, porque então se arrependeu de todos os pecados que cometera. E Deus perdoa todos os pecados anteriores de uma pessoa no dia em que ela se casa, desde que se arrependa adequadamente. Assim, ela era uma mulher íntegra. Esav queria usar esse fato como estratagema para mais uma vez enganar o seu pai Itsarak, fazendo-o crer que ele também, que Esav também havia se arrependido. Porém, ele a tomou como mulher, além de suas outras mulheres, as canaanitas, sem que tivesse se divorciado delas. Dessa maneira ficou claro que, exatamente como os seus primeiros casamentos, esse também era um ato fingido. Esaú ouviu ainda que Isaac prometera a Jacó que ele herdaria a terra de Israel. Portanto, Esaú buscou outro lugar para viver e começou a passar temporadas em torno do Monte Seir. Só mais tarde ele se mudou permanentemente para lá, né? Então, dessa forma aqui nós então encerramos a 7ª leitura e o Mafitir, né? Então algumas coisas que podemos comentar aqui desta última leitura é exatamente que Jacó ele obedece o seu pai e vai para Padã Arã, lá buscar da linhagem real de Shem, a esposa para ele se casar, certo? Então ele obedece o seu pai e vai nesse sentido. Esaú, ele que escutou, né, toda a conversa, a bênção do seu pai para Jacó seguir para Padã Arã e tomar de lá a sua noiva, a sua esposa, né? Então isso daí fez com que Jacó, mais uma vez, movido pelos seus ciúmes, né, viesse tomar outras atitudes que ele decidiu por si mesmo. Novamente lembrando, né, a nossa ascendência ela pode ser excelente, mas no dia a dia o nosso livre arbítrio é que vai, nós vamos seguindo esse livre arbítrio, eu tomo a decisão se eu vou continuar a boa linhagem ou não. Esaú decidiu não seguir a mesma linha da sua ascendência, né? O seu pai Itsarak e o seu avô Avraham, ok? Ivanildo Ben Valfredo, shalom, shalom, coloca para nós aí, Ivanildo, o nome da sua cidade, o estado de onde você está, ok? Seja bem-vindo conosco aqui nesse Shabat, encerrando a nossa Parashá Toledot. E aí, então, dessa forma, Esaú ele faz o quê? Ele querendo, entre aspas, né, sobrepor-se a Jacó. Então, ele sabia que as mulheres canaanitas eram um motivo de dissabor para o seu pai, devido à sua grande idolatria. Então, ele vai e toma mais uma mulher ali, canaanita, para o seu casamento. Só que esta mulher canaanita que ele tomou aqui, né, a filha de Ismael, né, melhor dizendo, a filha de Ismael, a Mahalat, tomou como noiva. Então ele quis dizer assim: eu estou fazendo mais do que Jacó. Jacó fez o que está fazendo, melhor dizendo, porque o pai mandou. Eu não, estou tomando decisão por mim mesmo. Então eu peguei uma descendente direta de Abrão
Ismael é filho de Abraão, e a filha de Ismael, Mahalate, é neta direta de Abraão. Então, eu estou pegando uma pessoa direto da linhagem de Abraão, né? Então, querendo se sobrepor. Só que aí, os dois casamentos anteriores de Esav foram mentirosos, né? As mulheres continuaram na sua idolatria, etc. e tal. Mas nesse caso aqui, segundo Rashi, nos seus comentários, fala que Mahalate, né, filha de Ismael, ela se arrependeu de todos os seus pecados. E no dia do casamento, ela foi perdoada de todos os seus pecados e ela foi chamada de uma mulher íntegra. Ou seja, ela abandonou toda a idolatria, toda a vida pecaminosa e ela começou a viver de uma vida monoteísta, né? O que Esaú fez? Ele aproveitou então essa transformação da sua terceira mulher, né? E mais uma vez procurando enganar o seu pai, né? Ok, essa mulher, né? Ela se arrependeu de todos os seus pecados, abandonou toda a idolatria e só serve o único Deus, o nosso Deus, Pai. Então, dessa forma, ele quis dizer, mostrar para o pai que, assim como ela se arrependeu e fez um retorno ao Todo-Poderoso, ele também estaria arrependido e teria feito esse mesmo retorno. Mas, né, os sábios Irache e os próprios fatos em si comprovam que, na realidade, Esav não se arrependeu de absolutamente nada. Então, dessa forma, nós vemos aí que Jacó, Yaakov, ele vai então para Padã Arã, e Esav sabia muito bem que a promessa do seu pai para com Yaakov era que aquelas terras, a descendência de Yaakov seriam deles. Então Esaú, ele sai daquelas cercanias e vai morar mais ali próximo do Monte Seir. Para que nós possamos, né, fechar o livro Toledot, né, a Parashá Toledot, nós vamos ver aqui algumas coisas que nós precisamos meditar, tirarmos um pouco mais, né, de alimento, vamos dar aquela espremidinha, né, como diz o outro, para mais profundamente. Vamos dar uma cavucada para acharmos um pouco mais de tesouros maravilhosos, pedras preciosas da nossa Parashá Toledot. A primeira questão que nós queremos trazer para vocês aqui nessa tarde é exatamente sobre Esav, o transformador. Esaú, o transformador. Segundo os nossos sábios, né, eles falam que a Torá muitas vezes ela frequentemente nos traz questões e fatos de uma forma ambígua. O exemplo por exemplo, Yaakov e Esav, os filhos gêmeos que Tzahak teve, e essa Parashá Toledot nos traz claramente sobre isso. Então nós temos aí, Yaakov era descrito como um homem puro, morando em tendas. E Esav era um homem que sabia caçar, um homem de batalhas, e isso entendido, então significa que Yaakov representa a bondade, simplicidade e pureza, porque ele residia em tendas, que significa ele estudava a Torá. Enquanto Esav representa o mal, ele era um caçador, um homem de batalha e conquista, né? No entanto, a Torá acrescenta uma nota de ambiguidade que desafia os estudiosos há milhares de anos. Seu pai Tzahak preferia abertamente a Esav e não a Yaakov. Se Yaakov representava o bem e Esav o mal, por que então o grande patriarca Tzahak ele preferia Esav? Então, através dos milênios, né, graças a Deus pela vida dos nossos sábios, que realmente aplicaram tempo das suas vidas para buscar entendimento, sabedoria, discernimento acerca das ambiguidades das escrituras, né, da Torá. Então, nos ensinamentos dos nossos sábios, nós encontramos o seguinte: eles nos dizem que
enquanto Esav era um feto no útero, ele lutava para sair sempre que sua mãe se aproximava de um templo idólatra. Lembram dessa passagem, né? Quando Rivka passava perto de um templo idólatra, o seu ventre remexia abruptamente. Quando ela passava perto de uma escola de estudos da Torá, a mesma coisa acontecia. Então ela ficou, a princípio, perturbada. Como pode um filho, porque ela achava que ela tinha só um filho, agir dessa forma, né, ambígua? E aí então ela vai na escola de Shem e Eber, e ali, pela revelação divina, eles falam para Rivka que o que há no seu ventre são gêmeos, são 2 vidas, e portanto 2 reinos. Dessa forma aí, ele então, Shem e Eber, dá a resposta para Rivka. Ivanildo Ben Valfredo, ele é de Guarulhos, São Paulo, grande capital. Baruch Hashem, Ivanildo. Dessa forma aí, nós então vemos essa questão agora, o que os sábios vêm trazer para nós. Então, numa leitura simples, nós lemos que quando ela passava, a Rivka passava na frente de um templo idólatra, Esav era aquele que se movimentava querendo sair. E quando passava perto de uma escola de estudos de Torá, Yaakov era aquele que parecia que queria sair para entrar logo naquela escola, né? Então os sábios trazem para nós que mesmo antes do nascimento dos bebês gêmeos, eles estavam lutando pelos 2 mundos. Por isso, Shem e Eber falaram para ela, aí dentro tem 2 mundos, 2 reinos. O mundo vindouro, eles lutavam por 2 mundos. O mundo vindouro, o Olam Rabá, que era a escolha de Yaakov. E este mundo, esse mundo inferior que nós habitamos, era o foco de Esav. No entanto, inversamente, melhor dizendo, o Zohar explica que tanto a Torá diz, e os meninos cresceram, referindo-se a termos espirituais. A herança espiritual de seu avô Avraham começou a ser vista neles. E de fato, o próprio Avraham, que ainda estava vivo, foi ativo na educação deles também. Esav era mal desde os primeiros meses de vida embrionária. Como poderia ser? Alguns questionam essa questão numa leitura simples, numa leitura superficial da Torá escrita. Esav, ele era do mal, porque ele estava propenso à idolatria. E Jacó era do bem, porque ele estava propenso a estudo da Torá. Então, nessa leitura simples, superficial, se chega a essa conclusão. Porém, graças a Deus que nós temos os sábios do nosso povo, que realmente investiram tempos, horas, dias, semanas, meses, anos em estudo da Torá, para poder ter as revelações divinas daquilo que está por detrás das letras. E dessa forma, então, Esav era mau desde os primeiros meses da vida embrionária. Como poderia ser? Cada pessoa tem o livre-arbítrio. Se realmente era mau, o que dizer de seu crescimento espiritual? Sua educação, que veio através do seu avô Avraham e do fato de seu pai Isaac preferir ele em vez de seu irmão Yaakov? Então são questões que os sábios, eles começaram a mastigar esses questionamentos, né? E sem sombra de dúvidas partiram para onde? Partiram para a fonte da sabedoria e do conhecimento, para poder ter as respostas, como Rivka foi buscar respostas, certo?
O Rebbe, o nosso Rebbe, que busca a perspectiva positiva em tudo, então ele traz para nós as seguintes questões de sabedoria para compreendermos estas realidades. A diferença real, segundo o nosso Rebbe, Menachem Mendel, a diferença real, Yaakov e Esav, era a preocupação de. Então agora nós vamos entender o motivo que eles se agitavam no ventre de sua mãe. Yaakov, a sua preocupação de desenvolver ainda mais a bondade contra o objetivo de Esav de transformar o mal em bom. Esav era o tipo do homem que luta contra o mal em todas as suas formas e, idealmente, o conquista. Ele tinha essa qualidade transformadora antes do nascimento. Esav. Ele tinha essa qualidade antes do nascimento. Então, quando ele ainda estava no ventre, ele lutava para emergir, quando sua mãe passava por um tempo idólatra, porque ele queria mudar algo negativo em algo positivo. Não. Esav não era mal no ventre de sua mãe. A sua tendência era essa, era de lutar contra o mal para transformá-lo em algo bom. Enquanto que Yaakov, ele queria aperfeiçoar a bondade no sentido de que ela seria plena no Olam Rabá, o mundo vindouro. Vamos continuar aqui, segundo o nosso Rebbe. Então, Esav tinha essa qualidade transformadora antes do nascimento. Enquanto ele ainda estava no ventre, ele lutava para emergir de algo, para emergir quando sua mãe passava por um templo idólatra, porque ele queria mudá-lo de algo negativo para algo positivo. E da mesma forma, antes do nascimento, ele lutava para fazer com que este mundo revelasse a bondade. E enquanto isso, Yaakov sentia-se que o verdadeiro bem seria revelado principalmente no mundo vindouro. Por isso, os bebês ainda não nascidos lutaram dentro do ventre de sua mãe. E por isso que a sua mãe ficou perturbada a princípio. Até que ela teve a revelação que havia 2 nenês no seu ventre, gêmeos. Uma outra questão que o Rebbe nos traz. Então, quando jovens, enquanto Yaakov permanecia em uma tenda estudando Torá, Esav tornou-se um caçador, um homem do campo, porque ele queria conquistar a negatividade do exterior para transformá-lo em algo bom. Este é um caminho altamente louvável. E seu pai Tzahak percebeu que, em última análise, Esav tinha capacidade que alcançava mais do que o caminho de Yaakov, porque Esav, ele ia direto no embate contra o mal, para transformar o mal em algo bom. Esta era a sua tendência antes do nascimento, e logo após o seu nascimento, à medida que foi crescendo, ele tinha ainda, sem sombra de dúvidas, essa tendência de transformar o mal em bom, em algo bom, certo? E por isso, esse caminho é louvável, e Tzahak amava isso. E por isso ele preferia mais Esav do que Yaakov. Esav tinha essa capacidade então, né? Mas infelizmente, embora Esav tenha começado de maneira positiva a sua luta, a sua conquista de transformar o mal em algo bom, ele acabou sucumbindo ao mal, em vez de transformá-lo em bem. O mal o venceu e ele próprio se tornou mal.
Consequentemente, sua transformação final para o bem deveria ficar com seu irmão Iácov. Ao mesmo tempo, o próprio Iácov mais tarde incorporou o caminho da transformação, como nós vamos ver a partir da próxima paraxá, né? Mais detalhes sobre a questão de Iácov e nessa transformação final para o bem, certo? Os caminhos originais de Iácov e Esav fazem parte da Torá Sagrada e ambos são significativos para nós atualmente. Em nosso serviço pessoal a Deus e em nosso envolvimento com a sociedade, cada um de nós deve ser uma pessoa que habita nas tendas da Torá, subindo cada vez mais espiritualmente. E também precisamos ser um homem do campo, buscando o aparentemente negativo, revelando seu potencial positivo. Combinando ambas as abordagens, podemos revelar a bondade suprema, mais elevada do mundo espiritual que vamos ter plenamente no Olam Rabá. Um mundo real, aqui embaixo, do bem absoluto, né? Então esse mundo que nós habitamos, nós temos condições de poder revelar um mundo real, né? E trazer o bem absoluto, onde isso acontecerá na redenção com Mashiach e plenamente na revelação final, em que o mundo se transforma 100% no lar de Deus. Então, na conclusão do nosso Rebbe, ele nos diz que nós precisamos ser Esav e Iácov. Nós precisamos ser Esaú e Jacó. Só que nós não podemos ser Esaú que sucumbiu ao mal. O que significa sermos Esav e Iácov? Então vamos falar da seguinte forma: se você for só um Jacó da vida, que habita em tendas, você sempre vai ficar no seu quadrado, vamos assim dizer, que todo mundo entende isso, cada um no seu quadrado, né? Então, cada um vai ficar no seu quadrado. Você vai ficar dentro da sua comunidade local Beneinor, vai para a sua sinagoga, vai para a sua casa, vai para o seu trabalho, continua dentro da sua tenda, isolado, sem se envolver com nada e com ninguém. E só vai aprendendo o estudo da Torá. Beleza. Só que você vai ficar dentro do seu quadrado. E aí nós precisamos tomar cuidado, né? De nós não deixarmos de aprender as corretas lições do Salmo 23, que Adonai Roi, o Eterno é o meu pastor, certo? Nós não podemos esquecer as boas lições do Salmo 23. Entre elas, né, nós não podemos ser ovelhas que engordam e depois não conseguem andar, e se caem não conseguem se levantar. Por isso, o bom pastor, né, Adonai Roi, o Hashem Roi, o Eterno, é o nosso pastor, né? Por isso que ele leva as ovelhas sempre a caminhar. Sempre a caminhar. Ou seja, o bom pastor, ele tira as ovelhas do seu quadrado, do seu lugar, e faz caminhar, para que não se tornem preguiçosas e ociosas, certo? Então, o cuidado que nós temos que ter, sim, temos que manter a nossa comunidade, a nossa sinagoga, os nossos locais de reuniões cada vez mais separados, sagrado, bendito seja o Eterno que nos concede isto. Mas nós não podemos, trancar as portas e ficarmos do lado de dentro e jogarmos a chave fora. Ou seja, nós estamos aqui dentro, beleza. Quem está para o lado de fora que se vire. Aí vemos então a segunda ação, que é de Esav, que saía para caçar, que saía para luta e saía para conquistar.
Ou seja, é isso que nós temos que fazer. Trazemos o que? Equilíbrio. Esav e Yaakov. O estar na tenda e, ao mesmo tempo, sair, lutar, batalhar e conquistar. E nós vamos ver isto na vida de Yaakov a partir, né, de amanhã, na nossa primeira aliá da próxima Parashá, Vayetze, né? Vayetze, que Vayetze vai nos falar a respeito exatamente dessa questão de Yaakov. Ele estava em tenda, e Vayetze significa ele saiu. Então, Yaakov, ele aprendeu a fazer as duas coisas, a ser um Yaakov e a ser um Esav. Então, portanto, que nós não venhamos nos esquivar às nossas responsabilidades, ok? Uma outra questão para nós aqui, trazermos no encerramento da nossa Parashá Toledot, nós tivemos aquela passagem em que Esav, ele vende o direito à primogenitura por um prato de lentilhas. E isso está muito ligado a nós, certo? Yaakov, nós vimos aí que ele é diligentemente um estudante da Torá, e Esav, ele tinha o seu talento para a caça e para montar armadilhas para os animais, né? Então Esav cresce desviando-se totalmente do caminho moral e não vê restrições em sua ânsia para satisfazer os seus desejos pessoais. Segundo o Midrash, nos fala que no dia, nos diz que no mesmo dia em que Abraham morreu, foi exatamente no mesmo dia que Esav, ele cometeu alguns dos crimes mais abjetos, cruéis, incluindo o pecado capital de assassinato e estupro. O crime de assassinato e estupro, ele tem a pena capital. E no mesmo dia em que Esav comete esses crimes de pecado capital, o assassinato e o estupro, nesse mesmo dia Abraham, ele falece. Segundo os sábios dizem que Abraham era para o seu falecimento era para ocorrer com 180 anos de idade. Mas por causa dessa questão aqui, 5 anos de vida de Abraham foram retirados para que ele não tivesse a tristeza de ver e saber que o seu neto cometera esses crimes cruéis de pena capital. Então, dessa forma, quando Esav comete esses crimes e ele volta para casa, foi aquele momento em que ele encontra Yaakov preparando o prato de lentilhas para o seu pai, para o pai deles, Yitzhak, porque ele estava triste pelo falecimento do seu pai Abraão, avô de Yaakov e Esav. Então, quando ele volta exausto, porque foi uma batalha, tudo isso daí, inclusive nesse dia foi o dia em que ele matou Nimrod e roubou a sua capa, a capa especial que Deus fez para Adão, e também cometeu estupro nesse dia. Então ele chega na sua casa e ali ele encontra Yaakov preparando o prato de lentilha. Faminto, ele percebe que o seu irmão está fazendo aquele delicioso cozido de lentilhas. Era prática, né, servir o prato de lentilhas para as pessoas enlutadas quando voltavam do sepultamento do seu querido. Com seus modos tipicamente rudes, né, Esav então implora a Yaakov que lhe dê uma porção de lentilhas. E Yaakov oferece-lhe o prato de lentilhas, mas diz para ele: mas eu quero algo em troca, né? E foi nesse momento em que
Esav vendeu o direito da sua primogenitura, certo? E ainda com desdém, né, Esav disse, né, de qualquer forma eu vou morrer um dia. Então, de que me serve o direito à primogenitura? Eu vou morrer mesmo. Então, fica para você. Então, dessa forma incrível, né, Esav dispensa a eternidade e a distinção espiritual por uma panela de grãos. Uma panela de grãos? Está louco? Você poderia dizer, Esav foi louco. Ele vendeu o direito da sua primogenitura, que corresponde a eternidade e uma liderança espiritual, ele trocou por um prato de lentilha. É louco. A pergunta, como diz outro, a pergunta que não quer se calar. Quantas vezes você trocou a sua eternidade e a sua vida espiritual por um prato de lentilhas? Quantas vezes? Pare, pense. Pense. Quantas vezes eu troquei a minha eternidade, a minha vida espiritual, por um prato de lentilhas? Melhor do que lidar com Esav e seus distorcidos sensos de valores, devemos olhar para dentro de nós mesmos. Será que nós também não desperdiçamos oportunidades de adquirir eternidade por nossa própria versão de uma panela de grãos? Ou um prato de lentilhas? Nossos rabinos nos falam sobre o imenso mérito que a pessoa recebe por responder com a frase Irie Shemei Rabá Mevorach, bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Segundo os nossos sábios, dizem que quando nós pronunciamos, seja no hebraico ou qualquer língua vernácula, especificamente no nosso caso em português, bendito seja seu santo nome. Toda vez que nós falamos isto, segundo os nossos sábios, eles dizem que nós temos o poder de anular toda uma vida de severos decretos ordenados contra nós. Então, quando nós falamos bendito seja seu santo nome, nós estamos anulando severos decretos ordenados contra nós. Você vai trocar isto por um prato de lentilhas? Tal resposta tem o poder de anular toda uma vida de severos decretos e ordenados contra nós. Mas quantos de nós desperdiçamos essa oportunidade trocando o nosso bom decreto, bendito seja seu santo nome, e anulando os severos decretos ordenados contra nós por um prato de lentilhas? Que pratos de lentilhas são esses? Cada um tem a sua realidade. Por exemplo, quantas vezes desperdiçamos essa oportunidade falando bobagens? Quantas vezes desperdiçamos essa oportunidade nos assentando na roda dos escarnecedores e contando bobagens, piadas e maledicências? Ao invés de nos atermos ao poderoso momento espiritual, você é convidado a participar dessa roda de escarnecedores. Opa! Nós somos constantemente chamados a participarmos das rodas dos escarnecedores. É o momento de nós falarmos, bendito seja seu santo nome. É o momento de habitar em tendas.
É o momento de habitar debaixo da tenda do estudo da Torá. E aquilo que você aprendeu, põe em prática agora. E não deixem tirar a tua eternidade. Não deixem tirar a tua bênção. Não deixem tirar de você a Ruach HaKodesh, a inspiração divina que Deus deu a você. Quando confrontados com a escolha, por exemplo, de ir à sinagoga ou permanecer na cama prolongando o nosso sono, qual a escolha que fazemos? Ficamos dormindo ou vamos para a sinagoga? Ficamos dormindo ou vamos habitar em tenda de estudo da Torá? Para os Beneinor, nas suas localidades, nas suas comunidades, nas casas, onde a partir daquele momento se transforma uma tenda de estudo de Torá? Qual é a tua escolha? O prato de lentilha? Ficar debaixo de sombra e água fresca, tranquilo? Para que eu vou agora? Olha a hora, a hora. Isso não é hora de estudo de Torá. Sempre tem uma desculpa. Este é o teu prato de lentilha? Você é louco? Ah, você está me chamando de louco? Você não chamou Esav de louco? Quando ele trocou o direito à sua primogenitura por um prato de lentilha? Você não achou que ele estava louco? Quantas vezes você e eu agimos como louco? Lembre-se, o mundo, ele é estúpido, sem inteligência. E você está aqui para sarar este mundo. E não para ser como Esav, engolido por ele, dominado por ele. Você é a antítese deste mundo idiota, tolo, estúpido e sem inteligência. Você é a antítese. Você é o soro para curar este mundo. Não deixe que tire isso de você. O estudo da Torá é a verdadeira vacina contra qualquer coisa. O estudo da Torá que nos leva ao verdadeiro temor do Altíssimo. Esav pode ter sido insano, mas também podemos encontrar um pouco de Esav dentro de nós. E deveremos fazer de tudo para eliminá-lo. Que Deus nos conceda a sabedoria para fazer a escolha certa. Está disposto a fazer a escolha certa? Você vai precisar pagar um preço. Você não vai receber nada de graça. Todo e qualquer segmento religioso que fala que você ganha as coisas de graça é mentira. São falácias que enganam as pessoas e levam cada vez mais as pessoas ao abismo. Você quer sombra e água fresca? Quer ganhar de graça? Mude de rota. Aqui não é essa rota, não. Não é. E a última questão que nós queremos trazer é exatamente essa: esforço. Talvez não haja figura mais enigmática em toda a Torá que o nosso antepassado Tzarrak. Além da porção dessa semana, quase nada aprendemos sobre o homem, seu tempo e o que fez durante sua vida. Em vez disso, somos levados a crer que após o clímax do seu feito de esticar o pescoço para receber o golpe da lâmina do pai, que foi quando ele foi atado junto ao altar, esta pessoa elevada retira-se a uma vida pacífica, cavando poços. Igualmente frustrante é o papel aparentemente passivo e sem destaque que ele desempenhou nos episódios que aparecem nessa nossa Parashat Toledot.
é levado por seu pai para ser sacrificado a Deus. O servente de Abraão, Eliezer, é enviado para buscar uma esposa para ele. A sua esposa, Rívica, pressiona ele para que ele envie Jacó para ir junto à sua parentela para ter uma noiva, para ele escolher uma noiva para ele. Seu filho Jacó manipula o cenário junto com sua mãe, justamente para receber as suas bênçãos. Por que Isaac parece ser movido como uma marionete, simples argila, nas mãos daqueles que o rodeiam? Que lições podemos tirar do comportamento aparentemente fora do comum do segundo grande patriarca do nosso povo? Nossos sábios nos ensinam que os patriarcas eram muito mais que progenitores biológicos do povo judeu. Cada um agia como guardião dos portões que destrancavam os portais celestiais, permitindo-nos estabelecer um relacionamento com Deus em maneiras singularmente únicas. Pela sua incorporação dos mesmos atributos com os quais Deus age conosco, ao espelhar suas maneiras, eles foram capazes de elevar sua constituição genética, legando aos descendentes as qualidades divinas que foram suas conquistas durante a vida. Abraão personifica a qualidade de Hesed, bondade de Deus. Cada ação, cada pensamento, cada palavra que falou estava repleto de amor e preocupação pela humanidade. Hesed, bondade. Isaac é a personificação do divino atributo de Gevurah, força. Ué, força? Mas Isaac, nós vimos aqui, sempre passivo. Era afrontado, não revidava, roubava os poços dele, ele não partia para a briga, para a luta, para a guerra. Mas aqui Isaac, segundo os nossos sábios, compara Isaac a Sefirah, Gevurah, força. Como pode? Segundo a ética dos pais, Pirkei Avot, os nossos mestres, rabinos, eles dizem a seguinte questão, abre aspas, quem é forte? Quem é forte? Você é forte? Quem é forte? Resposta, aquele que domina suas paixões. Fecha aspas. Isso que dizem os nossos sábios na ética dos pais, Pirkei Avot. Quem é forte? Aquele que domina suas paixões. Aquele que sabe que poderia revidar, mas ele tem o domínio próprio. Ele domina as suas paixões. Não dá lugar à ira, à vingança, ao revide. Quem é forte? Aquele que domina suas paixões. A força não é medida por aquilo que você faz, mas por aquilo exatamente que você não faz. A força não é medida por aquilo que você faz, mas por aquilo que você não faz. Ou seja, você é afrontado pelos seus inimigos. Você é afrontado pelos seus adversários. Você não vai agir ou reagir segundo as suas paixões. Quais paixões? A ira, a raiva, o desejo de vingança. Isso são paixões. Então você não revida segundo essas paixões. Então você é forte porque você domina as suas paixões.
Vamos dar outro exemplo simples agora, como falamos um pouquinho antes. Momento de ir para o estudo da Torá. Ai, aqui na cama tá tão gostoso. Ai, que delícia. Espreguiçar e voltar a deitar, né? É uma delícia. Que paixão gostosa é essa, não é verdade? Qual é a sua decisão? Que resolução você toma? Vai permanecer na cama dormindo ou vai levantar e vai para o estudo da Torá? Se você domina essa paixão e não faz a sua vontade e vai para o estudo de Torá, você é forte. Você é forte. Você fez alguma coisa que não deu certo. Você tinha certeza que aquilo ia dar certo, mas não deu. Qual é a tua reação? Dar lugar à ira, à raiva, xingar, falar um monte de baboseiras? Ou você domina estas paixões e dá graças a Deus porque não deu certo? Aí você é forte. Aí você é forte. E a semelhança disto é quando você domina os seus desejos, as suas paixões, e aquilo que você poderia fazer, você não faz. É nisso que você é medido pelo Eterno. Então você é forte. E tem méritos para receber da parte de Hashem toda sorte de boas bênçãos. O autocontrole, disciplina, organização são as ferramentas do forte. Autocontrole, disciplina, organização são as ferramentas do forte, daquele que não pode ser levado por emoções fugazes e pelos caprichos do instinto. A lógica ditaria que esta qualidade deveria estar presente em todos os relacionamentos de Yitzhak. Certamente ninguém questionaria que foi necessária uma força imensurável para certamente se oferecer no altar, como ele foi, voluntariamente. Mas e quanto ao resto de sua vida? Onde mais vemos essa atitude se destacar? A criação é uma manifestação da bondade de Deus. Ele não tem necessidade pessoal de trazer-nos a vida. Deus é a essência da perfeição, a própria antítese do conceito de necessidade. Deus não tem necessidade. Suas intenções eram apenas que Ele desejava nos conceder o maior de todos os prêmios, o dom da eternidade, que vem apenas de nos conectarmos com Ele, através de seus mandamentos. Apenas isso que Deus fala. E o profeta, Deus usando o profeta para trazer: o que é que eu quero de ti, o que é que eu peço de ti, povo meu? Que tenhas temor a mim e que pratiques a justiça. É uma conexão com Deus, onde está o nosso dom da eternidade. Esforço. Não vem de graça isso. Você precisa ter o equilíbrio de Esav e de Yaakov. Entretanto, há um ligeiro problema, por assim dizer. Com seu amor transbordante, o desejo de dar é tão forte que, se não fosse controlado, ele derramaria sua divina luz em quantidades tais que mesmo o propósito da criação seria abolido. Ou seja, segundo os nossos sábios, eles trazem para nós exatamente essa questão do dom da eternidade, essa conexão, esse autocontrole, essa disciplina, essa organização, e nos dá o próprio exemplo do Eterno, do Criador. Porque se ele fosse, se ele derramasse toda a sua bondade na criação do universo, a sua própria bondade seria tão intensa, seria tão abundante, que ao mesmo tempo que fossem criado todas as coisas, pela sua intensidade, seriam todas as coisas
simplesmente, puf, desapareceriam diante da manifestação intensa da bondade do Eterno. Por isso que os sábios falam que é através das 10 Sefirot que essa luz infinita, o Ensof, o Todo-Poderoso, se manifesta a nós, que é chamado de Shekhinah, a presença divina. Se não fossem esses filtros da Sefirot, realmente toda essa bondade do Eterno seria derramada e não haveria espaço para existirmos. Então, ao invés de dar aos seres humanos a oportunidade de atingir a perfeição, de batalhar e de aprender a lutar por si mesmo, ele teria nos concedido a recompensa sem que precisássemos levantar um dedo. Embora pareça tentado viver uma vida de tranquilidade, sem desafios ou obstáculos para superar, bem sabemos que isso não seria verdadeiramente satisfatório. Nos sentiríamos roubados de nossa dignidade se nos fosse negada a chance de conseguir algo por nós mesmos. Por isso, foi necessário para Deus se restringir, ou seja, refrear seu amor abundante, dando-nos a chance de conseguir através de esforço. Sem esforço, você não consegue o favor divino. Isso de modo algum diminui o amor, pelo contrário, aumenta-o, tornando-o mais real. Isso é similar ao modo como os pais se sentem quando observam os filhos lutando contra a adversidade, como desejamos aparar os golpes para eles, protegê-los da humilhação e da dor da derrota. Mesmo assim, sabemos que fazê-lo destruiria seu próprio ego, seus sentimentos de competência e segurança interior, né? Aquele famoso detalhe, né, que muitas vezes as pessoas falam. Muitas vezes o que as pessoas falam é porque a mãe e o pai, eles são como diz, super protetores dos seus filhos, né? É o caso, vamos dar um caso simples. A partir do momento que os nossos filhos vão para a escola, estão sujeitos a muitas coisas. Você precisa instruir antes que eles comecem o período letivo. Durante o período letivo, acompanhar o que está acontecendo, você instruindo o seu filho. É o mundo que ele vai enfrentar. É a realidade dos fatos. Você não pode, não tem condições de ficar 24 horas como uma sombra em cima dos teus filhos. Eles vão sim, como você passou por privações, humilhações. Mesmo na escola, você apanhou de alguém mais forte do que você. Você bateu em alguém mais fraco do que você. É a vida. Aconteceu isso, acontece isso. Obviamente, nós não podemos deixar com que abusos aconteçam. Aí, lógico, nós vamos atrás daquilo que é de direito, né? Mas quando o teu filho chega em casa e fala assim, mãe, ou pai, né? O meu coleguinha lá me xingou de magricela, me xingou de gordo, me xingou de bobo. Ah, não, isso não pode acontecer. Aí vai lá o pai e a mãe como leões ferozes, né? Quer matar e destruir a escola e todo mundo que habita lá. Está errado. Está errado. Você está ensinando ao teu filho que, eu posso tudo. E você está sempre debaixo da minha tutela, guardadinho, bonitinho, nada de mal vai acontecer a você. Só que na hora que acontecer algo ruim com o teu filho, totalmente sem nenhuma condições de você fazer alguma coisa, já pensou a frustração do seu filho com você? Eu que pensava, minha mãe, meu pai, sempre me protegendo, me guardando aqui, me guardando ali, eu sempre lá um bonequinho de pelúcia dentro do cofre, e agora pronto,
Me quebraram a perna, me quebraram o braço, e meu pai e minha mãe não pôde fazer nada. Que pai é esse? Que mãe é esse? Já pensou nisso? Então a educação familiar é muito importante, e nós vimos isso nessa semana, nessa Parashá Toledot. A educação familiar é importante, porque você precisa preparar os seus filhos até a idade escolar a já ter uma certa base para poder enfrentar o mundo. Sem esforço, ninguém conquista nada. E quando alguém conquista, nós sabemos, né, nos dias atuais, quando alguém conquista alguma coisa sem esforço, mas pela aquelas vias tortuosas do jeitinho daqui, jeitinho dali, que não são lícitos, né? Fica feio para todo mundo, e aquela pessoa tem a frustração, mesmo que ela não diga, ela tem a frustração interior. Eu conquistei tal posto, não pelos meus méritos, não pelos meus esforços, mas por causa de uma conversinha daqui, uma conversinha dali. Isso é frustrante, ok? Vamos lá, que nem nós falamos, né, no sétimo dia Shabat, no primeiro dia da semana domingo, sempre estendemos um pouquinho mais para completar toda a questão da Parashá, ok? Mas estamos encerrando, viu? Então, de modo nenhum isso diminui o seu amor. Você não vai deixar de amar o seu filho não vai deixar de amar você. Muito pelo contrário, o amor mútuo vai crescer ainda mais. E principalmente quando o teu filho conquista algumas coisas, o seu parabéns para ele vai ser algo magnífico na vida dele. E isso vai perpetuar pela sua vida inteira. Aquele parabéns, aquele abraço, aquele beijo gostoso que o pai e a mãe deu para o filho porque ele conquistou alguma coisa pelos seus próprios méritos. Assim é Deus conosco. Essa é a aplicação dos atributos da bondade de Deus. Sua bondade deseja derramar sobre nós o maior bem imaginável. O atributo da força, restrição, impede que sua bondade nos sobrepuje, nos sufoque, né? O próprio Deus, ele faz isso, né? Ele impede com que a sua bondade venha nos sufocar, porque ele quer fazer tudo de bom para nós, o melhor para nós, sem nós sequer levantarmos um dedinho. Mas não, o amor dele é verdadeiro, é real. Então ele quer que você, eu, como filhos de Deus, que nós possamos, pelos nossos esforços, conquistarmos, certo? Algumas coisas nesse tempo presente. E aí ele vem com o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho, o seu amor, e derrama sobre nós bênçãos sobre bênçãos, para que nós possamos sentir isso, o seu abraço, o seu afago, o seu carinho, o seu amor para conosco. Poderíamos dizer que é a qualidade da força que possibilita que o atributo da bondade se torne significativo e eficaz, dando-nos o espaço necessário para criar nossa própria eternidade. Yitzhak personifica a força. É sua missão facilitar a bondade de Avraham. Como pode fazer isso? Ele sai do contexto, retrai-se e permite que a memória e o legado de seu pai sejam perpetuados. Poderia ter criado seus próprios seguidores, ter uma plataforma do seu partido, de acordo com sua vontade. Mesmo assim, ele escolheu a negação de sua identidade para que o mundo recebesse uma dose adicional da bondade de Avraham. Nossos sábios nos dizem que Yitzhak era uma cópia exata do pai. Lembra durante a semana da Parashá Toledot? Para que ninguém duvidasse que Yitzhak era filho real de Abraão, né? Yitzhak, ele parecia irmão gêmeo do seu pai Abraão, certo? Então por isso que fala, Yitzhak era uma cópia exata do seu pai, não só fisicamente, mas espiritualmente. E não é uma coincidência, era seu trabalho ser seu pai, né? Qual a diferença então entre um poço e uma fonte? Um poço, você retira a água de uma reserva específica e ela contém uma quantidade finita de água. Por outro lado, uma fonte, ela é viva,
e tem vitalidade própria, e a sua água ela é infinita. Itzhak cavava poços, mas não simplesmente poços. Abria os poços que seu pai havia cavado e lhes atribuía os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Não está vivo por seu próprio direito, está conectado à fonte de seu pai. Em cada relacionamento do qual participou, Itzhak desempenha o papel passivo. Não é tolo ou incompetente, pelo contrário, dominou a habilidade de se ocultar nos bastidores, de fazer crer que não estava ali. Mesmo assim permanece sutilmente, trazendo à tona o melhor àqueles que estão à sua volta, deixando que se sintam importantes, deixando-os sentir que conquistam enquanto realizam ações para ele. Esse é de fato um grande sinal de força. Nós, como pais, devemos extrair a lição daquele pai que nossos sábios dizem ser o verdadeiro pai, aprendendo a soltar nossos filhos, a não dominar cada decisão que eles tomam. Como uma sombra, devemos adejar cuidadosamente, tocando e não tocando, para que eles possam vir a descobrir sua própria identidade por si mesmos. Esta é a verdadeira bondade, aquela que imita a bondade de Deus. A bondade de Deus Ele queria dar tudo para nós em abundância, mas essa bondade, seu amor incondicional, se retraiu para nos dar a oportunidade e a dignidade de podermos lutar, trabalhar e conquistar, para que Ele nos dê bênçãos sobre bênçãos. Por isso, nessa nova caminhada da semana pela frente, aprenda essas lições. Venha se enriquecer com essas dádivas espirituais e celestiais, para que, dia a dia, você possa espelhar a bondade de Deus através da sua vida, dos seus atos e das suas palavras. Baruch Hashem, que o Eterno seja gracioso com cada um e que dessa forma nós possamos continuar trilhando a nossa jornada para cumprirmos a nossa missão. Sejam, pois, estas bênçãos sobre ti e sobre toda a sua casa, família, sem sombra de dúvidas. Com a graça bendita do Eterno, amanhã estaremos aqui na nossa primeira aliá da 7ª Parashá, que é Vayetze, e ele saiu. Shalom, shalom, até amanhã.